Olá, pessoal. Eu sou a professora Raíssa Lobato e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre análise funcional e a terapia analítico-comportamental, referente à disciplina Processos Psicoterápicos, Abordagem Comportamental. Na aula passada, nós vimos que existe uma proposta de classificação da prática do analista do comportamento, em que a análise de contingências seria uma das formas mais abrangentes da prática do analista do comportamento, seguida pela avaliação funcional, que é o tema da aula de hoje, a intervenção e a técnica. Dentro da área de atuação de um analista do comportamento, que segue a linha da terapia analítico-comportamental, a gente pode encontrar algumas definições para as atividades do analista do comportamento, como, por exemplo, realiza a análise funcional dos comportamentos dos seus clientes. Ele identifica como que as relações entre o cliente e o ambiente em que ele está inserido se constituíram e como que essas relações se mantêm. Um outro aspecto muito importante é a audiência não punitiva, ou seja, o fato de que o analista do comportamento não vai emitir julgamentos de valor e nem vai buscar explicações metafísicas. Nesse ponto, a gente recorda a respeito do aspecto do não mentalismo, da rejeição ao mentalismo que o behaviorismo radical preconiza. Portanto, uma visão monista de homem. E compreende que aqueles comportamentos que o indivíduo mantém no seu repertório foram de algum modo selecionados na história de vida do cliente, independente de ser um comportamento saudável ou não. Em algum momento, no seu histórico de reforçamento, ele foi selecionado para o seu repertório. A avaliação funcional, a gente pode dizer que é a principal ferramenta de atuação da análise do comportamento, porque é através dela que a gente vai conseguir identificar as relações de dependência entre o comportamento, entre a resposta, o contexto em que ele ocorre, ou seja, o estímulo antecedente, e os efeitos que esse comportamento tem no mundo, as consequências. A avaliação funcional possui alguns objetivos. Dentre eles, a gente pode citar 4. O primeiro deles seria identificar o comportamento-alvo e as condições ambientais que mantêm esse comportamento-alvo. O comportamento-alvo nada mais é do que o foco que nós daremos naquela análise especificamente. Segundo, determinar a intervenção mais apropriada. Nós vimos na aula anterior que existem várias formas do analista do comportamento intervir dentro da prática clínica. E, a partir do momento que a gente começa a realizar a avaliação funcional, a gente tem que identificar qual seria a intervenção mais apropriada para aquele caso especificamente. Terceiro ponto seria monitorar o progresso dessa intervenção. Verificar se aquela intervenção ela está sendo efetiva ou não. O quarto ponto seria exatamente auxiliar na medida do grau de eficácia e efetividade da intervenção. Se a gente percebe que aquela intervenção não teve um efeito esperado naquele indivíduo especificamente, nós devemos alterar a intervenção, o tipo de intervenção que nós utilizaremos. Bom, é através da avaliação funcional que é possível que o terapeuta consiga interpretar qual é a dinâmica de funcionamento daquele cliente que o levou a buscar pela terapia e determinar a intervenção mais apropriada para modificar exatamente as relações comportamentais que a gente encontrou envolvidas na queixa principal. O autor ele propõe 5 etapas da avaliação funcional. Na verdade, essas etapas ele traz apenas como um caráter didático para auxiliar o terapeuta a organizar melhor o seu trabalho. Na prática, essas etapas elas ocorrem ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente, ao longo de todo o processo de análise.
A primeira etapa seria identificar as características daquele cliente. Como todo processo inicial, a gente vai coletar informações sobre a vida do cliente. Isso vai incluir não apenas o que traz ele à terapia, sua queixa clínica, mas também todos os eventos que possam estar relacionados a ela. Um segundo ponto seria organizar esses dados em princípios comportamentais. A partir do momento que a gente identifica, a gente coleta essas informações, a gente precisa identificar quais são as contingências que estão ocorrendo em vigor. Ou seja, está havendo reforçamento positivo, reforçamento negativo, punição positiva, punição negativa. Posteriormente, a gente inicia o planejamento da intervenção. Nesse momento, a gente vai tentar identificar qual é a intervenção mais adequada, pensando nos objetivos que a gente tem especificamente naquele caso. Um quarto ponto seria implementar essa intervenção, colocar ela em prática, né? Então, seria a nossa atuação pensando no objetivo principal de modificar a relação comportamental que é responsável pela queixa, que é responsável pelo porquê que aquele indivíduo está em terapia. E, por fim, a avaliação dos resultados, né? Nesse momento, a gente vai tentar avaliar se aquela intervenção que a gente aplicou, ela foi efetiva, e isso inclui não apenas investigar se aquele comportamento foi alterado, mas também se a gente conseguiu estabelecer novas relações comportamentais que se manterão no repertório do indivíduo. A gente não quer apenas modificar comportamentos, mas a gente quer que esses comportamentos novos se mantenham no repertório comportamental do nosso cliente. Bom, o autor ele faz uma diferenciação muito importante, que seria a análise molecular e a análise molar. A análise molecular significa que a avaliação funcional ela estará mais especificamente em um aspecto pontual e momentâneo de variáveis ambientais sobre determinada classe de respostas. Então, seria, aqui como o próprio slide sugere, a gente trabalhar em cima de um evento específico, um evento bem pontual, ok? Já a análise molar seria a gente tentar identificar aquele evento em consonância com todo o padrão comportamental daquele indivíduo, né? Então, a gente sempre vai ampliar a nossa avaliação funcional, englobando outros aspectos que vão favorecer quando a gente precisar planejar uma nova intervenção ou modificar uma intervenção que a gente já esteja utilizando, né? Então, nesse momento, é importante que a gente tente encontrar o desenvolvimento daquela queixa, o histórico de desenvolvimento da queixa, como que aquilo se tornou um problema na vida daquele cliente especificamente. Também a gente tentar entender a história de vida do cliente que não está diretamente relacionada à queixa, né? Dessa forma, a gente vai encontrando outras relações comportamentais que fazem parte da vida daquele indivíduo, do padrão comportamental dele e não se restringe apenas à queixa. E assim a gente consegue fazer uma análise mais global, uma análise molar de como que aquele cliente funciona, como que é o funcionamento, né, a dinâmica daquele cliente. Bom, quando a gente fala do histórico de desenvolvimento do comportamento-alvo, né, da queixa especificamente, a gente sempre vai pensar em levantar informações que estão relacionadas a como que aquilo se tornou um problema na vida do cliente, né? Como e quando isso se tornou uma queixa. Dessa forma, a gente também precisa investigar o que aquele cliente já tentou fazer, se comportar para lidar com aquele comportamento problema. Se houve algum tipo de enfrentamento, qual era essa estratégia de enfrentamento, se houve algum outro profissional auxiliando ele a lidar com aquela queixa, porque em alguns momentos a gente pode receber uma pessoa que já está em tratamento com outro profissional, como por exemplo um psiquiatra,
de repente um terapeuta ocupacional e etc. Então a gente precisa entender não apenas como aquela queixa ela evoluiu dentro do repertório daquele indivíduo, mas também quais foram as estratégias que aquele indivíduo tentou, se ele já tentou, para lidar com aquela queixa. A história de vida do cliente que não está especificamente relacionada com a queixa diz respeito a gente coletar dados gerais da vida daquele cliente. Uma coisa que é super importante a gente sempre salientar é que ninguém é o seu problema. O nosso cliente não é a depressão que ele tem, o nosso cliente não é a síndrome do pânico que ele tem, não é o transtorno de ansiedade que ele tem. Ele é muito mais do que isso. Né? Então a gente precisa encontrar quais são os outros aspectos que compõem a vida daquele cliente. Então a gente vai tentar investigar a respeito da história de vida dele, da infância, da adolescência, tentar investigar sobre as relações sociais que ele estabelece, as relações familiares, né? Se ele tem amizades, se ele cultiva essas amizades, como que é a relação que ele tem com colegas da escola ou colegas de trabalho, se possui algum relacionamento amoroso ou não, né? Tentar identificar também quais são os afazeres desse indivíduo, né? Se ele estuda, se ele trabalha, quais são as perspectivas que ele tem com o curso que ele faz, né? As perspectivas acadêmicas, perspectivas profissionais. E um outro ponto também super importante é a respeito do lazer e os hobbies que aquela pessoa tem na vida dela. Por que eles são importantes? Porque esses dois pontos vão nos indicar quais são os reforçadores que aquele indivíduo tem na vida dele, quais são os recursos que ele tem de enfrentamento. Então, de que forma que aquele indivíduo relaxa, de que forma que ele busca o bem-estar, o prazer. Por isso é tão importante a gente ter esse olhar um pouco mais além do que apenas salientar a queixa. E por fim, a análise molar da dinâmica do cliente, do funcionamento do cliente, consiste em a gente avaliar quais foram os impactos que a queixa, né, que o problema clínico está causando em todo o funcionamento global do cliente, né? Então a gente identificar, por exemplo, um cliente depressivo. Isso tem causado algum impacto no trabalho dele, nas relações familiares dele, na maneira como ele se envolve com lazer, com hobbies, né? Isso é muito importante da gente analisar, porque todo indivíduo possui um repertório comportamental muito vasto, em que às vezes a alteração de uma única classe de respostas, de um conjunto de comportamentos, pode afetar todo o sistema em diferentes graus. Então, uma pessoa que começa a se perceber mais depressiva, ela começa, por exemplo, a se afastar de ambientes sociais, deixa de sair com os amigos, ela acaba se afastando, porventura, dos seus hobbies, e por fim, ela vai começando a modificar vários outros comportamentos no seu repertório total, no seu funcionamento global. Por essa razão, é muito importante, mesmo que a gente faça análises funcionais pontuais da queixa, que a gente sempre tente estabelecer uma conexão disso com análises molares do funcionamento do cliente. Essa aula foi baseada no livro Clínica Analítico-Comportamental, Aspectos Teóricos e Práticos, o capítulo 10 dos autores Borges e Cassas. Obrigada por ter assistido à aula de hoje.